E se eu lhe dissesse que há estradas onde um único erro pode mudar tudo, não são caminhos comuns. São linhas frágeis abertas entre precipícios, montanhas e oceanos, que parecem resistir à passagem humana. Lugares onde a engenharia não manda por completo, apenas encontra uma forma de conversar com a natureza com respeito e prudência. Aqui, cada curva pede atenção e cada metro percorrido parece trazer uma prova silenciosa. Avançar por estes lugares é aceitar o desconhecido passo a passo. Não se trata apenas de uma viagem, mas de uma experiência que nos coloca diante de algo maior do que nós. E o mais impressionante é saber que eles existem de verdade e que ainda podem ser percorridos. Georgetown Loop Railroad, Estados Unidos. O seu traçado não tenta dominar a montanha. Inaugurado em 1884, durante o auge da exploração da prata, o Georgetown Loop Railroad resolveu um desnível de quase 200 metros em poucos quilômetros, usando curvas apertadas e voltas completas para vencer a inclinação. O ponto mais marcante é o viaduto Devil's Gate, que se ergue cerca de 30 metros acima de um vale estreito. Pelo contrário, adapta-se a ela com cuidado, encontrando um equilíbrio delicado entre a subida, o terreno e a continuidade da viagem. Ao longo do percurso, sente-se mais do que a beleza da paisagem, há uma impressão de tempo parado. Dali o comboio parece suspenso entre árvores e rocha, avançando num ritmo sereno que nos leva para outro tempo. O som do metal à madeira e o movimento constante criam uma atmosfera em que tudo parece ajustado ao limite certo. Esta viagem não impressiona pela velocidade nem pela altura, mas por uma precisão silenciosa que transforma o caminho no verdadeiro destino. Bernina Express, Suíça e Itália. E depois há esta que nos convida a olhar com calma. Há viagens que parecem feitas para chegar depressa. O Bernina Express não atravessa apenas os Alpes, percorre-os como quem lê uma história antiga, página a página. Construída entre 1908 e 1910, esta linha ferroviária de 122 quilômetros liga paisagens que mudam a cada curva, vales cobertos de neve, lagos parados como espelhos e montanhas tão imensas que quase parecem sair do tempo. Quando o comboio avança, não se sente pressa, mas uma espécie de deslizar sereno. O mais notável é que o comboio vence inclinações de até 7%, sem recorrer a sistemas de cremalheira, com uma precisão que ainda hoje impressiona.
A passagem pelo viaduto de Brusil traz um momento raro, quase circular, como se o próprio comboio se acompanhasse enquanto gira sobre a paisagem. O som é discreto, quase engolido pela neve, enquanto a luz muda devagar e se espalha pelos glaciares em tons azulados e prateados. White Pass e Yukon Route, Alasca e Canadá. Em apenas 32 quilômetros, a subida desde o nível do mar até quase 900 metros revela um desenho rigoroso, pensado para acompanhar um terreno onde não havia espaço para erros. A sua construção começou em 1898, durante a febre do ouro do Klondike, e deu origem a um percurso de 175 quilômetros por montanhas geladas, desfiladeiros estreitos e vales abruptos. É uma linha feita com precisão, mas também com uma profunda noção de respeito pelo lugar. A partir das carruagens, a paisagem muda, sem aviso. Rios de tom esmeralda, paredes quase verticais e neve persistente criam uma cena que impõe silêncio. O comboio parece pequeno diante da dimensão do território, como se avançasse por um mundo que nunca lhe pertenceu por completo. O que mais impressiona não é apenas a dificuldade técnica, mas o contraste entre uma obra humana delicada e um espaço imenso frio e quase intacto. Ponte de Pamban, Índia. Apoiada em 143 pilares, foi a primeira ponte marítima do país e continua a funcionar num cenário onde nem tudo se deixa prever. A ponte de Pamban, inaugurada em 1914, estende-se por quase 2 quilômetros sobre o mar, unindo a Índia continental à ilha de Rameswaram. Quando o comboio atravessa a ponte, a sensação é invulgar. O vento pode mudar de repente, e as correntes do mar ganham força em poucos minutos, lembrando que esta travessia depende sempre de uma convivência delicada com a natureza. As ondas batem nos pilares, enquanto o som do metal se mistura com o rumor do mar. Não parece seguir sobre uma estrutura firme, mas avançar suspenso entre a água e o céu. A paisagem abre-se numa linha quase sem fim, e o comboio segue com uma calma que contrasta com a energia à sua volta. O mais surpreendente é ver os passageiros tranquilos, como se aquela passagem fizesse parte da rotina, apesar de tudo em redor parecer dizer o contrário. Nas montanhas do Colorado, esconde-se uma linha ferroviária, que parece mais desenhada à mão do que construída à força. Comboio às Nuvens, Argentina. Subir a mais de 4.000 metros não é apenas um número, é algo que o corpo começa a sentir logo nos primeiros instantes.
Ao longo do caminho, atravessa 29 pontes, 21 túneis e 13 viadutos, sem recorrer a sistemas de cremalheira. O comboio As Nuvens, concebido na década de 1920, percorre 434 quilômetros através da Cordilheira dos Andes, até chegar aos 4.220 metros no viaduto La Polvoria. À medida que o comboio sobe, a paisagem torna-se mais seca, mais silenciosa, quase fora do comum. Tudo depende da distribuição do peso e do desenho cuidadoso das curvas. As cores passam para tons ocres e avermelhados, e o céu parece ficar mais próximo de uma forma que se sente mais do que se explica. É uma viagem que não força a montanha, mas acompanha o terreno com paciência. O que mais impressiona não é apenas a altitude, mas a sensação de entrar num lugar onde tudo abranda, onde cada respiração se torna mais consciente e o tempo parece alargar-se. A travessia do viaduto traz um momento suspenso, como se por alguns instantes a gravidade perdesse força. O nordeste da Austrália não se conhece apenas à distância, atravessa-se devagar, passo a passo. Comboio do Minério de Ferro, Mauritânia. No fim, o que mais fica não é apenas a engenharia, mas a sensação de entrar num lugar onde tudo segue o seu próprio ritmo, longe da pressa dos homens. Inaugurado em 1960, percorre 704 quilômetros entre as minas de Zuerá e o porto de Nouadhibou. No deserto do Saara, onde o calor passa facilmente dos 40 graus Celsius e o horizonte se perde na distância a um comboio que não foi feito para o conforto. Pode ter mais de 3 quilômetros de comprimento e transportar milhares de toneladas de ferro, sendo considerado um dos comboios mais longos do mundo. Não é um comboio turístico, nem foi pensado para levar viajantes, mas ainda assim há quem suba aos seus vagões abertos para atravessar o deserto. Visto de longe, parece uma linha escura a avançar devagar sobre um mar de areia. Mas lá em cima, a experiência é bem diferente. O vento bate sem descanso, o pó cobre tudo e o silêncio só é quebrado pelo som metálico constante da composição. O que mais impressiona é perceber que este percurso, por mais duro que pareça, faz parte da rotina de muitas pessoas. Numa narração visual, este comboio torna-se mais do que um meio de transporte. Ganha quase a presença de um ser vivo a cortar uma paisagem onde tudo parece parado. Há construções que apenas ligam dois lugares, e há outras que parecem medir forças com o próprio ambiente. Estrada Leh Manali, Índia. A experiência depende não só do caminho, mas do instante em que se passa por ele. O norte da Índia guarda uma estrada que surge e desaparece conforme a estação do ano. A estrada Leh Manali, com cerca de 428 quilômetros, atravessa o Himalaia a uma altitude média superior a 4.000 metros. No inverno, a neve cobre tudo, bloqueia a passagem durante meses e deixa regiões inteiras isoladas.
Só quando a primavera começa a abrir caminho é que esta rota volta lentamente à vida, revelando um dos percursos mais exigentes que se podem atravessar naquela parte do mundo. Ao longo do trajeto, surgem passos como Taglang La, acima dos 5.300 metros, onde o ar se torna mais leve, e cada respiração pede atenção. A paisagem muda. Logo nos primeiros quilômetros, tons secos, terreno áspero e montanhas moldadas pelo vento criam um cenário quase lunar. O que mais marca não é apenas a distância física, mas a sensação interior de se afastar da rotina. A estrada parece uma linha pequena, dentro de um espaço imenso frágil perante a escala do lugar. Bealach Nabha, Escócia. Há apenas o condutor, o veículo, e um ambiente que não precisa de se adaptar a ninguém. Nas Highlands escocesas, há uma estrada que não parece ter sido feita para facilitar a passagem, mas para a pôr à prova. Bealach Nabha, que em gaélico significa Passo do Gado, liga a costa à remota península de Applecross, através de um traçado que sobe, mais de 600 metros entre curvas, que não se anunciam, simplesmente surgem. É daquelas que pedem atenção, antecipação e uma certa calma, como se cada curva tivesse de ser sentida antes de ser tomada. Não é uma estrada para percorrer com pressa. A origem deste caminho ainda se nota em cada metro. Foi traçado no século XIX, seguindo antigas rotas de pastores, e essa lógica continua presente a avançar de acordo com o terreno, sem tentar dominá-lo. A névoa pode fechar a paisagem em segundos, deixando apenas uma faixa estreita diante de nós. A estrada serpenteia entre colinas cobertas de urze, enquanto o oceano aparece e desaparece no horizonte como uma presença discreta. Conduzir aqui não é um desafio extremo, é algo mais subtil. Mas quando o céu abre, revela-se a verdadeira escala do lugar, um espaço vasto, quase intacto, onde o mar e a montanha convivem sem se imporem. Caminho de ferro panorâmico de Kuranda, Austrália. Abrir este caminho exigiu trabalho entre umidade constante, chuvas fortes e uma vegetação que parece nunca parar de crescer. A linha de Kuranda, construída entre 1882 e 1891, percorre 37 quilômetros desde Cairns até uma zona mais elevada, rodeada por floresta densa. Aqui a velocidade deixa de ter importância. Ao longo do percurso, o comboio atravessa 15 túneis escavados à mão e passa por 37 pontes suspensas sobre ravinas cobertas por um verde profundo, onde raízes, folhas e água formam uma paisagem sempre viva. O movimento torna-se lento, quase respeitoso. A névoa surge entre as copas altas, as cascatas caem perto das janelas, e o som contínuo dos insetos e da água envolve toda a viagem.
A sensação mais forte não vem da altura, nem da distância, mas dessa presença constante da natureza. O comboio avança como uma peça antiga, dentro de um mundo natural que continua a dominar cada espaço. E a cada metro percebe-se algo simples. Este caminho nunca foi feito para nós, apenas nos deixaram passar. Ela não se afasta, não se molda ao homem, apenas permanece. No extremo norte da América, há uma rota nascida da necessidade, que hoje parece quase fora do real. Estrada do Karakoram, Paquistão e China. Em certos momentos, o olhar perde-se entre as montanhas e fica uma certeza tranquila. Nem tudo se conquista. Algumas rotas só se atravessam com respeito. A Estrada do Karakoram estende-se por mais de 1.300 quilômetros, atravessando algumas das montanhas mais altas do planeta. Há estradas que não ligam apenas territórios, ligam dimensões difíceis de medir. Pelo caminho cruza glaciares ativos, zonas sísmicas e vales onde o silêncio é tão fundo que quase engole todos os sons. Construída entre 1959 e o fim do século XX, atinge os 4.693 metros, no passo de Khunjerab, onde o ar já se sente diferente e cada movimento parece pedir mais calma. A estrada estreita-se, abre-se, perde-se entre rochas e volta a surgir como uma linha escura entre montanhas imensas. Conduzir por aqui está longe de ser uma experiência comum. O que mais impressiona é a sensação de isolamento. Não há pontos de referência claros, apenas espaço, altitude e distância. O asfalto parece uma marca desenhada sobre a pele da terra, em contraste com os tons brancos e cinzentos da paisagem. Por vezes, significa adaptar-se a algo muito maior do que nós. É um lugar onde se percebe que avançar nem sempre significa dominar. Estrada do Atlântico, Noruega. A costa norueguesa guarda um troço que parece ter sido feito tanto para o vento e para o mar como para os veículos. A sua construção não foi simples. Mais de 10 tempestades obrigaram a interromper os trabalhos várias vezes, como se o próprio lugar resistisse a cada tentativa de avanço. A Atlanterhavsveien, inaugurada em 1989, liga pequenas ilhas ao longo de 3 quilômetros através de pontes curvas que sobem e descem sobre a superfície do oceano. O resultado final não procura dominar a paisagem, mas conviver com condições que mudam sem aviso. Nos dias calmos, o percurso ganha uma serenidade quase silenciosa, com o horizonte aberto e a água a estender-se sem fim à vista. Mas basta o vento mudar para tudo se transformar. As ondas batem com força, o céu perde nitidez e o asfalto parece desaparecer entre a espuma. O que mais impressiona é essa mudança constante. O mesmo lugar pode oferecer paz absoluta ou tensão em poucos minutos.
A passagem pela ponte de Storsøysundet cria uma ilusão curiosa, dando a sensação de que a estrada se corta de repente, como se terminasse no vazio. Dalton Highway, Alasca, Estados Unidos. Esta viagem deixa rastro porque muda a forma como sentimos o espaço, o tempo e os nossos próprios limites. Há estradas onde o silêncio pesa quase tanto como o frio. A Dalton Highway estende-se por 666 quilômetros, atravessando uma das regiões mais isoladas do Alasca. No inverno, as temperaturas podem descer abaixo dos menos 50 graus Celsius, e a paisagem transforma-se numa vasta extensão branca quase uniforme, sem pontos de referência claros. Foi construída em 1974 para servir o oleoduto Trans-Alaska e continua a ser uma rota onde os serviços são poucos e as distâncias parecem maiores do que nos mapas. O piso muda entre gravilha, gelo e lama, enquanto o céu parece mais baixo e mais próximo do que o habitual. Conduzir por aqui não é apenas seguir em frente, é manter aí a atenção em cada troço. A estrada surge como uma linha discreta, a cortar um território imenso e silencioso. O que mais impressiona é a sensação de isolamento absoluto. Não há trânsito constante, não há cidades por perto. Passo da Furka, Suíça. Cada passagem torna-se diferente, mesmo quando o caminho é exatamente o mesmo. O Passo da Furka atinge os 2.429 metros de altitude e liga vales que parecem pertencer a mundos diferentes. Nos Alpes suíços, há uma estrada onde a paisagem não acompanha a viagem, domina cada instante. O percurso atravessa zonas glaciares, encostas abertas e áreas onde a rocha e o gelo convivem num equilíbrio sempre em mudança. No desenvolvimento das rotas alpinas, este passo teve um papel importante na ligação entre regiões e ainda hoje exige atenção constante devido às variações de altitude e de clima. A subida transforma tudo em redor. Aqui, conduzir é também aprender a adaptar-se. A vegetação vai desaparecendo pouco a pouco, dando lugar a um terreno mais duro, quase despido. A estrada parece uma linha fina a atravessar um espaço vasto, onde o som se apaga e o tempo ganha outro ritmo. O glaciar do Ródano surge de lado como uma presença silenciosa, lembrando que esta paisagem continua a mudar com o tempo. O que mais impressiona é essa transição contínua. Não muda apenas a altura, muda também o ambiente. Icefields Parkway, Canadá. A sua construção, iniciada na década de 1940, deu forma a uma estrada que não impressiona tanto pela dificuldade técnica, mas pela maneira como a paisagem vai mudando sem parar.
A Icefields Parkway percorre cerca de 230 quilômetros atravessando glaciares ativos, lagos de tons profundos e vales abertos, que transmitem uma sensação contínua de amplitude. As cores marcam toda a experiência. Cada troço traz uma diferença subtil, uma luz nova, outra textura, uma forma diferente de sentir a distância. A estrada surge como uma linha discreta quase secundária diante da grandeza do cenário. O azul intenso dos lagos, o branco luminoso das massas de gelo e o verde escuro das florestas criam uma composição que se mantém harmoniosa ao longo da viagem. A viagem deixa de estar centrada no destino e transforma-se numa observação calma, onde cada quilômetro convida a seguir sem pressa. O que mais impressiona é essa continuidade visual. Não há um único ponto que se imponha aos outros. Tudo parece pertencer à mesma paisagem prolongada. No sul de África, há um passo de montanha que não foi feito para facilitar a chegada, mas para pôr a viagem à prova desde o início. Cabot Trail, Canadá. Este percurso não se entende de uma só vez. Descobre-se passo a passo como se a paisagem se revelasse apenas a quem avança com verdadeira atenção. A ilha de Cabo Bretão guarda um percurso que não tenta impor-se à paisagem, mas acompanhá-la com naturalidade. A Cabot Trail forma um circuito com cerca de 300 quilômetros, onde costa, floresta e zonas mais elevadas se ligam sem cortes bruscos, criando uma sensação de continuidade difícil de quebrar. Não impressiona pela dificuldade, nem por extremos, mas pela forma tranquila como tudo parece fluir. A estrada segue junto a falésias suaves, atravessa áreas verdes e sobe até pontos onde o oceano se vê de cima, sempre presente como grande referência. A estrada aparece como uma linha suave, seguindo o contorno natural sem perturbar o equilíbrio do lugar. Ao longo do caminho surgem pequenas comunidades e miradouros, onde o vento se sente constante e o som da água acompanha cada paragem. O que mais marca esta experiência é o ritmo, não há pressa nem pressão para avançar. Cada troço convida a parar a observar a luz a mudar sobre a superfície do oceano e as cores da paisagem a acompanharem o passar do dia. Estrada do Desfiladeiro de Taroko, Taiwan. Aqui a experiência não se mede pela velocidade, mas pela continuidade e pela capacidade de acompanhar um ritmo que não permite distrações. Em Taiwan, há um troço de estrada que não se limita a seguir a montanha. Abre caminho no seu interior. A estrada do Desfiladeiro de Taroko, desenvolvida em meados do século XX, atravessa paredes de mármore quase verticais, formando um corredor estreito, onde a rocha parece estar ali mesmo, ao lado, a poucos centímetros. O ambiente muda de um momento para o outro.
O percurso passa por túneis escavados diretamente na pedra, por curvas que obrigam a ajustar cada movimento e por troços onde a luz entra de forma irregular, como se a própria paisagem decidisse a cada instante quanto nos quer mostrar. O contraste entre o branco do mármore e o verde profundo da paisagem cria uma imagem fora do comum. A umidade está sempre presente, a água cai do alto sem descanso e a vegetação cresce, até nas superfícies mais inclinadas, dando a tudo uma sensação de movimento contínuo. Não se trata de contornar a natureza, mas de passar através dela. O que mais impressiona é a forma como este percurso se vive por dentro. Passo do Stelvio, Itália. É aprender a mover-se dentro de uma paisagem que nunca fica igual. Nos Alpes italianos, há um percurso onde cada curva pede uma decisão rápida e precisa. O Passo do Stelvio chega aos 2.757 metros de altitude e reúne 48 curvas apertadas na sua vertente mais conhecida. O traçado não segue uma linha suave. Divide-se em sucessivos zigue-zagues, obrigando quem conduz a adaptar-se constantemente ao relevo da montanha. A construção começou no século XIX, com objetivos estratégicos, mas acabou por criar uma estrada, onde a precisão vale muito mais do que qualquer desejo de velocidade. O motor responde de outra forma, o ar torna-se mais frio e cada manobra exige atenção redobrada. A altitude muda tudo. Visto de cima, o percurso parece uma sequência geométrica irregular, desenhada com rigor sobre a encosta. A paisagem vai mudando aos poucos. Rocha manchas de neve que resistem, mesmo nos meses mais quentes, e um céu que parece mais próximo criam uma sensação envolvente. Cada curva torna-se uma pequena decisão, mantendo o corpo e a mente atentos, sem espaço para conduzir por hábito. O que mais fica não é apenas a dificuldade técnica, mas essa ligação permanente à estrada. A Noruega apresenta um troço onde a estrada não tenta mudar a montanha, mas adaptar-se a ela com rigor. Trollstigen, Noruega. A inclinação acentuada e o espaço limitado obrigam a manter um ritmo constante sem pressas, nem movimentos bruscos. Trollstigen, inaugurada em 1936, sobe por meio de 11 curvas apertadas, dentro de um vale estreito cercado por montanhas e cascatas. As condições mudam depressa. Aqui, cada manobra pede cuidado, como se a estrada lembrasse a cada metro que é o terreno quem dita as regras. A meio da subida, uma cascata cruza o percurso, trazendo um elemento inesperado que quebra qualquer sensação de controle total. As nuvens deslocam-se entre os cumes, a umidade permanece no ar e a visibilidade pode alterar-se em poucos minutos. O mais marcante não é apenas a sua forma, mas a transformação constante do ambiente. Luz, névoa e clima mudam a percepção do mesmo lugar em pouco tempo.
Vista dos pontos mais altos, a estrada surge como uma linha sinuosa entre rocha e vegetação, seguindo uma lógica própria. Passagem de Gua, François. No fim, fica uma certeza simples. Há lugares que não precisam de se destacar, porque tudo em redor já fala por eles. A costa atlântica francesa guarda um percurso que não obedece às regras dos homens, mas ao ritmo mutável do mar. O Passage du Gua liga o continente à ilha de Noirmoutier ao longo de cerca de 4,1 km, funcionando como uma estrada, que aparece e desaparece conforme as marés. Vem sobretudo dessa natureza imprevisível. O seu uso está documentado desde o século XIX, mas a sua singularidade não vem apenas da história. Durante a maré baixa, a superfície emerge como uma faixa úmida estendida sobre o fundo marinho, criando uma sensação estranha de passagem por um lugar que não parece feito para ser estrada. Não há barreiras que o protejam, apenas sinais indicam os momentos seguros para atravessar, deixando claro que a decisão depende mais do oceano do que de quem conduz. A água começa a avançar devagar, cobre o asfalto quase sem ruído e acaba por apagar qualquer vestígio visível do caminho. Mas esse equilíbrio dura pouco. O mais impressionante é essa dependência total a atravessar. Não é uma questão de pressa, mas de entendimento. A transformação acontece de forma gradual, quase envolvente, lembrando que ali o tempo não se mede apenas por relógios. Passo de Sane, África do Sul e Lesoto. O piso irregular, as inclinações fortes e as curvas apertadas obrigam a usar veículos preparados e a manter a tensão constante em cada troço. O Passo de Sane liga a África do Sul ao Lesoto, subindo até os 2.876 metros por um percurso curto mais exigente. Cada metro pede precisão, calma e respeito pelo terreno. Aqui não há muito espaço para distrações. Na base surgem áreas verdes com vegetação mais densa. Mais acima, o cenário torna-se aberto, frio e exposto ao vento. A subida vai transformando a paisagem pouco a pouco. O mais interessante não é apenas a mudança geográfica, mas também a transição cultural. Em certos pontos, o caminho parece desaparecer, misturado com a própria montanha, como se não tivesse sido construído, mas apenas marcado sobre a terra. Esta rota não é só uma passagem física, mostra como a paisagem e a vida podem mudar em poucos quilômetros. A chegada ao Lesoto traz outro ritmo e uma relação diferente com o ambiente. Os Cárpatos guardam um percurso que parece desenhado contra toda a lógica. Transfăgărășan, România.
construída entre 1970 e 1974, por razões estratégicas, acabou por se tornar uma estrada, onde cada troço obriga a reduzir o ritmo e a conduzir com atenção. A Transfagurashan estende-se por cerca de 90 quilômetros e atinge os 2.042 metros, subindo através de uma sucessão constante de curvas, que quase não dão descanso. A subida revela transformações bem marcadas. O traçado não procura o caminho mais direto, acompanha o relevo da montanha, adaptando-se a cada mudança do terreno, como se fizesse parte dele. De repente, lagos glaciares surgem sem aviso, quebrando a continuidade da paisagem, com reflexos frios e silenciosos. Na base surgem florestas densas e escuras, mais acima aparecem rocha exposta e espaços cada vez mais abertos. O mais impressionante é a sensação de progressão. Cada curva não muda, apenas a direção. Muda também a forma como se percebe o espaço. Vista de cima, a estrada parece uma linha enrolada sobre a montanha, sem princípio evidente nem fim definido. Estrada dos Yungas, Bolívia. Cada quilômetro afasta o viajante do cotidiano e aproxima-o de algo mais essencial, onde a natureza simplesmente existe e preenche tudo. A Estrada dos Yungas liga La Paz a regiões próximas da Amazônia, descendo de mais de 4.600 metros para zonas quentes e úmidas. A Bolívia guarda um percurso onde a força da experiência não vem apenas do traçado, mas do ambiente que o envolve. Aqui não existe uma sensação plena de controle. O caminho é estreito, sem separações claras em muitos troços, e segue colado a encostas íngremes cobertas por vegetação densa. A descida transforma a paisagem pouco a pouco. Cada metro pede atenção, prudência e adaptação constante a um terreno que muda sem aviso. Na parte mais alta, o ambiente é frio e aberto com céu amplo e terreno mais seco. Depois a névoa começa a surgir, a umidade aumenta e a vegetação fecha-se, até quase envolver a estrada por completo. O mais impressionante está na influência do clima. A visibilidade pode mudar em segundos, exigindo reação imediata. O caminho parece desaparecer entre as montanhas como se fosse absorvido pela própria natureza. Great Ocean Road, Austrália. Esta viagem não avança apenas em distância, avança também em sensações, porque cada troço traz uma atmosfera diferente e muda por completo a forma como se vive o percurso. A costa sul da Austrália guarda um percurso que vai muito além de ligar um ponto a outro. A Great Ocean Road estende-se por cerca de 243 quilômetros junto ao oceano, combinando falésias de calcário, praias abertas e pequenas comunidades onde o tempo parece correr de outra maneira.
Por isso, cada troço carrega não só beleza natural, mas também uma memória histórica que continua presente na paisagem. Construída entre 1919 e 1932 por soldados que regressavam da guerra, esta estrada tornou-se também um memorial ao ar livre. O percurso muda sem uma transição clara. Em certos momentos, o mar abre-se imenso até ao horizonte. Noutros, a estrada encosta-se à rocha, como se procurasse firmeza diante do vento. Mas o mais marcante não é apenas a paisagem. O contraste entre o azul profundo do oceano e os tons dourados das falésias cria uma sensação constante de amplitude. É a ligação entre a história e o lugar. Cada quilômetro transmite mais do que uma bela imagem, guarda uma memória que transforma a viagem numa experiência onde o passado e o presente avançam lado a lado. Skipper's Canyon Road, Nova Zelândia. Cada metro deixa uma ideia muito clara. A natureza não se afasta, apenas permite uma passagem breve, e essa passagem sente-se sempre delicada. Na Nova Zelândia, há estradas que não foram feitas para tranquilizar, mas para pôr cada decisão à prova. A Skipper's Canyon Road, aberta no final do século XIX, durante a febre do ouro, percorre cerca de 22 quilômetros talhados diretamente na rocha, quase sem alterações desde então. Não há barreiras, não há grande margem para erro, e em muitos troços só passa um veículo de cada vez. É curioso notar que muitas empresas de aluguer de automóveis proíbem expressamente a circulação por aqui, como se a própria estrada lembrasse que nem todos os caminhos foram feitos para qualquer viajante. A estrada agarra-se à montanha, enquanto o vazio se abre de um lado sem aviso. Avançar por esta rota não se sente apenas como conduzir, parece antes uma negociação constante com o terreno. O que mais impressiona não é só a dificuldade técnica, mas a sensação permanente de exposição. O pó suspenso no ar, a textura áspera da rocha e o silêncio profundo criam uma atmosfera quase parada no tempo. Há apenas o condutor, o caminho e a consciência clara de que cada movimento conta mais do que o habitual. Não há espaço para distrações. A ilha sul da Nova Zelândia guarda uma estrada que parece mudar de mundo sem aviso. Milford Road, Nova Zelândia. O trajeto começa entre vales amplos e lagos escuros, segue por florestas densas, cheias de umidade, e termina cercado por montanhas que parecem fechar-se lentamente sobre a estrada. A Milford Road percorre cerca de 120 quilômetros desde Te Anau até Milford Sound, atravessando o Parque Nacional de Fiordland, uma região onde a paisagem nunca permanece igual por muito tempo. O clima aqui não obedece a regras previsíveis. Cada troço traz uma atmosfera própria, como se a viagem avançasse através de várias camadas da natureza. A chuva pode chegar de repente, e quando aparece, transforma tudo à sua volta. A rocha seca começa a soltar fios de água, que depressa se tornam cascatas, a cair de alturas inesperadas.
A estrada quase desaparece integrada no ambiente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O ar fica mais denso, mais frio, e o som da água passa a dominar a paisagem. Não é preciso procurar um ponto especial, cada metro oferece algo diferente. O que mais impressiona não é o desenho nem a dificuldade do percurso, mas a escala. Tudo parece mais vasto, mais úmido, mais presente. Col de Turine, França. No fim, o percurso torna-se mais do que uma deslocação. É uma forma de entrar no tempo próprio deste lugar. No sul de França, há um passo de montanha, onde cada curva pede precisão e atenção constante. O Col de Turine atinge os 1.607 metros de altitude e é conhecido por uma sequência de curvas apertadas, usadas durante décadas em provas de rally. Aqui a condução não depende apenas das mãos no volante, mas também da leitura calma do caminho. Embora a distância não seja grande, o traçado obriga a manter a concentração do princípio ao fim, sobretudo nos pontos onde a visibilidade diminui, e é preciso antecipar o que vem a seguir. Troços de floresta densa dão lugar a zonas abertas, seguidas por partes onde a estrada se estreita mais do que se espera. O ambiente muda sem aviso. O mais interessante não está apenas na técnica de condução, mas na relação com a paisagem. O traçado surge como uma cadeia contínua de curvas nenhuma, igual à anterior, criando um ritmo visual que mantém a atenção desperta. A experiência não vive da velocidade, mas da capacidade de adaptação, criando uma ligação constante entre quem conduz e o lugar à sua volta. Cada viragem obriga a perceber o terreno antes de agir. Passo de Los Caracoles, Chile e Argentina. A Cordilheira dos Andes guarda um troço, onde a estrada não avança em linha direta. Vai se multiplicando diante dos olhos a cada nível da montanha. Este percurso não liga apenas o Chile à Argentina. O Passo de Los Caracoles sobe acima dos 3.000 metros, através de uma sequência contínua de curvas apertadas, repetidas umas atrás das outras, formando um desenho reconhecível mesmo à distância. Visto do alto, o caminho revela uma imagem quase geométrica, linhas paralelas, que sobem a encosta com uma precisão difícil de ignorar. Atravessa também uma paisagem onde tudo pode mudar, sem aviso. O vento, a temperatura e a visibilidade podem transformar-se em poucos minutos. O mais curioso não está apenas na forma, mas na sensação de repetição controlada.
O contraste entre o asfalto escuro e os tons claros do terreno cria uma cena muito marcada, quase desenhada sobre a montanha. Cada curva parece familiar, mas nunca é exatamente igual, obrigando a atenção constante. O movimento deixa de ser linear. Avança-se por etapas curva após curva, como se a própria viagem se construísse devagar. Estrada do Túnel de Guoliang, China. O movimento certo não é o mais rápido, é aquele que coincide com o instante em que o mar permite passar. O túnel de Guoliang foi construído na década de 1970 pelos próprios habitantes de uma pequena aldeia isolada. Numa região montanhosa da província de Henan, há uma estrada que não contorna a montanha, atravessa-a por dentro. Não é uma autoestrada moderna, nem pretende sê-lo. Sem maquinaria avançada, abriram mais de 1 quilômetro de passagem através da rocha sólida. Por dentro, o percurso muda por completo, a forma como se sente o espaço. É uma resposta direta a uma necessidade muito concreta: ligar ao mundo um lugar que durante anos permaneceu quase separado de tudo. O contraste entre a sombra interior e a claridade lá fora cria uma sequência visual intensa, quase própria de cinema. Ao longo do túnel, aberturas irregulares deixam entrar a luz natural e revelam através de janelas escavadas à mão vistas abruptas sobre o vale. Não se trata apenas de uma estrada, mas de uma decisão coletiva diante do isolamento. Mas o que mais impressiona é perceber a origem deste caminho. Estrada da Montanha Tianmen, China. Aqui avançar não foi uma escolha confortável, foi uma necessidade transformada em passagem. Na província de Hunan, há uma estrada que não se define pela distância, mas pela sucessão constante de decisões que exige O acesso à montanha Tianmen tem cerca de 11 quilômetros e sobe dos 200 até os 1.300 metros, através de 99 curvas apertadas. Aqui não há espaço para distrações. Cada viragem pede atenção total, controle preciso e uma leitura cuidadosa do que vem a seguir. Vista do alto, a linha branca da estrada parece enrolar-se sobre si mesma com uma precisão quase geométrica desenhada sobre o verde da montanha. Cada troço obriga a compreender o terreno antes de avançar, como se a própria montanha impusesse o ritmo da viagem. O contraste entre o asfalto e a vegetação cria uma imagem difícil de assimilar à primeira vista. O número 99 também carrega significado na cultura chinesa, está associado à permanência e à continuidade. A sensação dominante mistura controle e vertigem, lembrando a cada curva que o equilíbrio não é algo garantido. Percorrer este caminho não é apenas conduzir, é entrar numa rota cheia de simbolismo. Constrói-se em cada movimento